Oi pessoal, eu sou a Jéssica Leme e esse canal é o Nosso Trama de Clio. Hoje o nosso episódio é para falar um pouquinho sobre a Revolução de 1930. E aí pessoal, tudo bem? Chegamos ao tão sonhado e esperado tema Getúlio Vargas. Aí vocês vão me perguntar, mas por que tão esperado? Porque tanto eu quanto a Caroline, que produz esse canal comigo, pesquisamos dentro dos nossos cursos de mestrado temáticas que envolvem Getúlio Vargas, né? Caroline trabalhou com enfoque na Segunda Guerra Mundial, no recorte temporal do governo Vargas, e eu trabalhei especificamente com as fotografias do governo Vargas dentro do espaço do estado do Paraná. Então, as nossas duas pesquisas acadêmicas vão estar no link desse vídeo para que você, que é da área de história, acadêmico, curioso, interessado na história do Getúlio Vargas, e entre outros, né, possa ter acesso às nossas pesquisas. Bem como no link desse vídeo, vocês vão encontrar um link para o nosso site, onde vocês podem baixar lá vários slides para que você dê sua aula sobre o período Vargas ou você, estudante, possa fazer uma revisão em seu estudo através desses slides. Getúlio Vargas é uma esfinge, como a sua própria biografia já dizia, né? O que quer dizer que é muito difícil de decifrá-lo, de você tomar uma opinião única sobre esse grande político e governante do Brasil. Eu não estou falando grande no sentido de ver apenas o lado positivo do governo Vargas ou enaltecendo a figura de Vargas. Eu digo grande porque foi grande mesmo, ele ficou um período muito grande governando. Nossa, agora foi extremamente redundante, né? Mas enfim, ele ficou um período muito longo de tempo governando o nosso país, e isso obviamente fez com que mais de 15 anos de Getúlio à frente da presidência do Brasil trouxesse grandes transformações, né, positivas e nem tão positivas em todos os setores da sociedade brasileira. No vídeo de hoje, nós vamos nos ater à situação que envolvia a política brasileira anterior a posse de Getúlio Vargas como presidente, que foi através de um golpe, né? E vamos dar ênfase nesse primeiro vídeo em cima da história da Revolução de 1930, né, chamada Revolução de 1930. Então o vídeo de hoje é parte 1 de uma série de vídeos que vão discutir sobre esse período longo de governo de Getúlio Vargas no Brasil. E aí, meus jovens, vocês podem produzir através do conhecimento uma opinião sobre esse período de governo do Getúlio e, obviamente, o mais importante, aguçar a curiosidade de vocês em saber sobre a história política do país da gente, né? E principalmente sobre esses líderes que marcaram o seu tempo, né? E ainda trazem muita influência aos governantes da atualidade do nosso país. Vê-se por aí presidentes que buscam sempre características do populismo para governar não só o Brasil, como toda a América Latina. Vamos lá, então? E aí, pessoal, então vamos lá. Vamos entender o contexto sociopolítico que o Brasil estava vivendo antes do Getúlio Vargas chegar ao poder. Então nós estávamos vivendo ainda a chamada República Velha, ou como a gente chama mais comumente hoje, Primeira República, que se dá entre 1889 até 1930, né? Getúlio é responsável por essa quebra, né, nesse arranjo político que estava em vigor até essa data. Que arranjo político era esse? Mais comumente é chamado de política do café com leite. Resumidamente, claramente, o que seria a política do café com leite? A característica da nossa República Brasileira, desde a declaração lá em 1889, me perdoem, ela já vinha trazendo o poder sempre na mão das elites. No primeiro momento do exército, num segundo momento, esse poder ficou sendo alternado entre as famílias oligárquicas, principalmente de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Por que ficou na mão desses estados o poder do Brasil inteiro? Principalmente porque eram estados produtores de café, que era o conhecido, né, na época, ouro negro do Brasil, ou seja, toda a economia do Brasil era baseada na produção, venda e lucratividade do café, né? Deve-se à industrialização, o crescimento de São Paulo, do Sudoeste como um todo, a produção e lucratividade que o café trazia para o Brasil, bem como Minas Gerais já vinha também se destacando não só na produção de café, como também na produção de leite.
Grandes famílias oligárquicas, famílias ricas, tradicionais, né, da elite paulistana, carioca, mineira, ingressavam na política e principalmente estudavam seus filhos para que fizessem carreiras dentro da política. E é aí que surge a chamada política do café com leite, que nada mais era do que uma alternância de poder entre políticos de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Então, os nossos presidentes desse primeiro período, dessa primeira república, eram alternados entre homens políticos desses estados. Aí vocês vão ficar se perguntando, mas políticos de outras regiões do Brasil não tinham direito de se candidatar, de se eleger? Tinham, porém não havia tanta influência, não havia tanto dinheiro para que você conseguisse efetivar uma eleição de algum candidato menos conhecido, né? Claro, nós temos que levar em consideração também a característica das eleições nesse primeiro momento. São eleições fraudadas quase que 100% das vezes. A contagem de votos nem sempre, quase nunca, era feita de uma maneira idônea. Então, era quase que como um jogo de cartas marcadas. Determinados candidatos que eram colocados, né, como opções para o povo, que era um povo muito pequeno, inclusive, que tinha acesso à votação. Lembre-se que nesse momento não existia o voto feminino, não existia o voto do analfabeto, não existia o voto do mais pobre, né? Apenas uma elite muito pequena tinha acesso a essa eleição. Então, vejam bem, vários fatores faziam com que a política não fosse transparente, com que a política não fosse de fato democrática e nem republicana. Então, os candidatos que eram pré-escolhidos já eram pré-determinados para ganhar ou não a tal eleição. Essa política do café com leite, então, fazia essa alternância. Um presidente paulista, um presidente carioca, um presidente mineiro. Isso é um dos pontos que vai influenciar a colocação de Getúlio Vargas, que não estava nesse eixo, como candidato à presidência na eleição de 1929. Mas antes da gente dar andamento nesse ponto, a gente precisa pensar num segundo ponto. Nós estamos falando de um período que é a década de 1920. Nessa década, a gente não pode deixar de olhar para o todo do planeta. Nós estamos num período em que a Europa estava se reconstruindo após a Primeira Guerra Mundial. A Rússia já estava em guerra civil, né, posterior à sua Revolução Socialista em 1917. Nós temos também, não menos importante, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que afetou diretamente o Brasil, como sempre, os Estados Unidos sendo uma das maiores economias do mundo, todos aqueles que dependem financeiramente deles, né, seja comprando ou vendendo, acabam sofrendo também consequências dessa crise. Então havia todo um contexto de descontentamento da sociedade brasileira com a política atual. Era um momento em que não havia exponenciais números de crescimento, né? O Brasil estava vivendo uma crise econômica, então vários pontos passaram a corroborar para que Getúlio Vargas chegasse ao poder, mesmo que de uma maneira não muito honesta, porque afinal de contas, para chegar à presidência, Getúlio Vargas não foi eleito. Com a crise de 1929, os Estados Unidos cortaram toda a compra de café do Brasil. E, obviamente, isso foi um baque muito grande para a economia do nosso país e fez com que as oligarquias cafeeiras entrassem em conflito. É nesse momento que a política do café com leite acaba tendo uma grande quebra, porque o acordo de alternância de candidatos à presidência do Brasil vai ser quebrado. Quem vai quebrar esse acordo? Washington Luiz, que era o nosso presidente naquele momento. Nessa alternância, seria, digamos assim, a vez de um candidato mineiro levar a eleição. Porém, Washington Luiz indica Júlio Prestes, outro paulista, para a presidência. E como eu acabei de explicar para vocês, era um jogo de cartas marcadas, Júlio Prestes já tinha praticamente a eleição ganha. É aí que você vai ter a oposição formada por Minas Gerais, pelos nordestinos e pelos gaúchos. Né? Vai surgir a chamada Aliança Liberal, que finalmente vai trazer o nome de Getúlio Vargas como candidato à presidência. Só um adendo. Quem era Getúlio Vargas? Ele caiu de paraquedas na política? Não. Getúlio Vargas vem de uma família oligárquica gaúcha, né? Seus pais eram pessoas muito bem nascidas, fazendeiros, produtores de carne no Rio Grande do Sul. Ele teve uma formação acadêmica privilegiada, estudou direito, começou a se inserir na política ainda muito jovem, era muito próximo ao governador do Rio Grande do Sul,
teve participação no Exército Brasileiro, então ele vem galgando espaço dentro da política nacional, mas, pelo menos em todas as biografias que eu li, não era muito claro a intenção de Getúlio Vargas de algum dia ter se tornado presidente. Não que ele tenha caído de paraquedas, que ele não tenha se preparado para tal função. Porém, no seu diário, a princípio, ele não deixa nada muito claro, né? Não era, desde criança, por exemplo, um desejo de chegar a essa posição política no Brasil. A campanha presidencial de 1929, ela vai ocorrer com algumas diferenças em relação ao que eram as campanhas eleitorais, enquanto esse projeto, né, de alternância de poder entre o café e o leite estava funcionando. Existem produções acadêmicas e vocês podem encontrar na internet várias charges, vocês podem encontrar vários sambas, várias marchinhas políticas já desse período, né, que detonam a imagem de Getúlio Vargas. Fazem críticas à maneira como ele se veste, à maneira como ele fala, pergunta-se onde está o Rio Grande do Sul no mapa, coisas do gênero, sempre tentando denegrir o fato de que ele não fazia parte daquela elite do Sudoeste que comandava o Brasil há certo tempo. Como já era de se imaginar, no resultado da eleição de 1929, Júlio Prestes, o candidato paulista indicado pelo então presidente Washington Luiz, vence a eleição. Num primeiro momento, a Aliança Liberal, formada pelos opositores e encabeçada pelo candidato Getúlio Vargas, declara que aceita a derrota, parabeniza o presidente recém-eleito Júlio Prestes e até esse momento nada acontece. Porém, um novo fato vai surgir que vai fazer com que as articulações do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba se unam para buscar essa posição da presidência brasileira na marra. O que vai acontecer? Getúlio Vargas, dentro da sua campanha, ele tinha o seu vice-presidente, né, o seu candidato à vice-presidência, que era nada mais nada menos do que João Pessoa. João Pessoa era um homem de forte influência política no Nordeste, também pertencentes às oligarquias locais, né, e que estava lá como candidato junto com Getúlio Vargas. Após a eleição, num crime que não teve ligação nenhuma com a política naquele momento, né, por razões pessoais na vida de João Pessoa, ele é assassinado. Porém, após a divulgação desse crime, as dissidências que eram contrárias a Júlio Prestes e a Washington Luiz organizam levantes pelo sul do Brasil, pelo sudoeste e do nordeste para derrubar o então presidente recém-eleito, relegando a culpa pelo assassinato de João Pessoa à política. Bem, quando isso acontece, quando essa organização pela revolta se assume enquanto movimento, lá no Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas começa a sentir que, de fato, ele tem um apoio principal, o mais importante para uma revolução. Ele tem o apoio do Exército. Se você tiver curiosidade, um dos livros mais interessantes para o leigo, né, ler, é esse livro aqui, do Lira Neto, né? O Lira Neto, ele vai se dedicar a fazer 3 volumes da biografia de Getúlio Vargas, esse é o primeiro, né? Então eu digo para vocês, por que ele é interessante para leigos? Porque ele é uma leitura de mais fácil entendimento. O Lira Neto é jornalista, ele não é um academicista da história, né? Mas o livro dele é muito interessante porque ele traz várias nuances do diário pessoal do Getúlio e faz, né, obviamente, essa contextualização com o período em que ele estava escrevendo. Então, uma das partes interessantes acerca dos dias anteriores à explosão da Revolução é o fato de que Getúlio não tinha tanta, como eu posso dizer para vocês, certeza de que aquele movimento daria certo. Ele tinha muita vontade, ele sentiu o apoio da população do Rio Grande do Sul, mas ele não tinha certeza de que aquilo tudo que estava sendo organizado, né, o apoio do Exército, a ideia de levá-lo até o Rio de Janeiro para tomar o poder à força, iria ou não dar certo, né? Isso fica claro na leitura da biografia dele, essa ansiedade, né? No dia 3 de outubro, então, de 1930, os revoltosos se organizam, guarnições do Exército se levantam, né, em pontos estratégicos do Rio Grande do Sul, do Paraná. Santa Catarina tenta fazer uma pressão para impedir o avanço das tropas getulistas, porém facilmente contornado pelo Exército Gaúcho. E aí que nós vamos ter outra coisa interessante aqui na nossa aula. Como que vai ser essa passagem do Getúlio desde o Rio Grande do Sul até sua chegada no Rio de Janeiro?
Hoje, quando você vai estudar a fundo esse período da Revolução, você percebe que quando Getúlio sai do Rio Grande do Sul, ele já é chamado lá de presidente do Brasil. E isso vai acontecendo em todas as regiões por onde ele passa. Eu estudei em Ponta Grossa, né? Lá na cidade é muito comum você encontrar no Hotel Planalto, onde você tem muitas fotografias do Getúlio Vargas de quando ele se hospedou lá, você encontra muitas fotografias da passagem dele durante o período ainda da Revolução de 30, onde ele ainda não era presidente. Se você vai ler publicações, seja livros, seja notícias daquele momento, ele já era denominado pela imprensa como presidente e ele não havia sido eleito. Esse trecho que eu estou comentando com vocês a respeito de que o Getúlio Vargas já era considerado presidente do Brasil antes mesmo dele ter tomado o poder no dia 24 de outubro de 1930, está neste livrinho aqui chamado O Poder e o Sorriso. Esse livro é do Boris Fausto, um dos historiadores que mais trabalham a temática, né? E eu vou ler para vocês um trechinho que é dito por Getúlio, né, sobre o momento da Revolução. Vamos lá? Então temos aqui, na página 41, Getúlio assumiu formalmente o comando das operações e instalou seu quartel-general em Ponta Grossa, na iminência de um choque decisivo que deveria travar-se em Itararé, cidade paulista na divisa com o Paraná. Mas a Batalha de Itararé ficou conhecida como a Batalha que não houve, inspirando, anos depois, um brilhante humorista, Aparício Torelli, a autodenominar-se Barão de Itararé. A deposição de Washington Luiz pela cúpula militar em 24 de outubro abriu caminho para a chegada de Getúlio à capital da República, precedido pela tropa de chapéu gaúcho na cabeça e uniforme militar. Ele assumiu a presidência no dia 3 de novembro, enquanto alguns soldados gaúchos foram amarrar seus cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco, numa cena simbólica tantas vezes lembrada. Menos conhecida, mas também muito expressiva, é a observação de Getúlio em seu diário em 20 de novembro, na qual se vislumbram traços de revanchismo e a clara referência militar. Em vez do Sr. Júlio Prestes sair dos Campos Elíseos para ocupar o Catete, entre as cerimônias oficiais e o cortejo dos bajuladores, eu entrei de botas e esporas nos Campos Elíseos, onde acampei como soldado para vir no outro dia tomar posse do governo no Catete, com poderes ditatoriais. Sim, o Sr. Getúlio era ditador, era fascista e era um homem que tinha total apoio do exército. Então, como eu já comentei com vocês no início do vídeo, esse é o primeiro vídeo para a gente discutir todo o governo de Getúlio Vargas. Esse vídeo a gente vai falar mais profundamente, né, como já estamos comentando há algum tempo, sobre a Revolução de 30. Então a gente tem que entender que houve divisões nesse período governamental do Getúlio. O primeiro ponto, Revolução de 1930. Nesse período da Revolução de 1930, nós vamos ter o chamado governo provisório. Após do governo provisório, nós teremos o governo constitucional, que vem a partir de 1934, e nós vamos ter o mais conhecido chamado Estado Novo, que inicia-se em 1937 e vai ter a sua queda em 1945. Não acabou ainda a jornada de Getúlio Vargas enquanto presidente do Brasil, porque ele volta de maneira democrática em 1950. Então vamos com calma. Primeira coisa, governo provisório. Quais vão ser as características do governo brasileiro com o então presidente Getúlio Vargas, que tomou posse através de um golpe numa revolução burguesa, que ficou assim chamada porque seus correligionários trouxeram essa nomenclatura ao fato, né, e acabou se perpetuando dentro da historiografia brasileira, mas hoje, mesmo que a gente chame de Revolução de 1930, todo bom professor tem que problematizar essa nomenclatura do porquê que é chamado assim, quem denominou assim, e porque de fato foi um golpe dentro da democracia brasileira e não uma revolução, se é que a gente pode chamar assim. Pessoal, durante o governo provisório, o que a gente precisa destacar? Principalmente o apoio à indústria, que do ano de 1930, 33 até 39 vai ter um crescimento exponencial muito grande no Brasil. Essa indústria era mais voltada à indústria de base, né? E indústria têxtil, por exemplo, né? Não se investiu tanto na indústria do alimento. Uma das tentativas era importar menos produtos para o Brasil. Além disso, também houve apoio aos cafeicultores brasileiros, que não foram deixados na mão, né? A gente já comentou sobre a questão da queima do café para tentar regularizar o preço do produto, né? Obviamente que a quebra da Bolsa de Nova York em 1930 vai impactar diretamente esse mercado e nunca mais o Brasil vai produzir e vender tanto café assim.
porém ainda houve uma política de salvaguarda desse setor da economia. Outra questão não menos importante e que já mostrava inclusive alguns pontos ditatoriais de Getúlio Vargas é a questão da troca dos governadores dos estados pelos chamados interventores. Vários estados do Brasil tiveram, inclusive, alternância de interventores cada vez que o interventor tentava ir contra a política de Getúlio Vargas. Parecido com a atualidade, né? Mas, enfim, Getúlio Vargas fez questão de colocar amigos políticos, né, homens influentes da sua confiança, comandando cada estado do Brasil. Então aí você já percebe, né, a tentativa de controle de todas as regiões do nosso país de uma maneira não muito democrática. Para que o Getúlio pudesse agir dessa maneira, né, colocando interventores nos estados, ele teve que fechar o legislativo do Brasil. E é nesse momento que a elite paulistana se organiza para tentar derrubar Getúlio Vargas, né? Na biografia de Getúlio você vê muito esses questionamentos sobre a pressão que a elite paulistana tinha contra o candidato e já, no caso, presidente da República, Getúlio. Em 1932, então, nós vamos ter a chamada Revolução Constitucionalista. Esse nome enorme trazia o quê? Principalmente a ideia de que era necessário que o Brasil tivesse uma nova Constituição. Era de interesse óbvio, né, dos paulistas a derrubada de Getúlio Vargas. A Revolução Constitucionalista de 32, né, ela era comandada principalmente pela elite cafeeira, né, que estava totalmente insatisfeito com uma política mais voltada à industrialização do que à questão agrária. Entre outras questões, também com essas medidas autoritárias dentro do ramo da política, né, o Brasil estava praticamente sendo governado sem nenhuma lei, nenhuma constituição vigente. Então a Revolução Constitucionalista de 32 vem com esse desejo de derrubar Getúlio e conquistar uma nova Constituição para o país. Em maio de 1932, nós vamos ter os conflitos de rua, né? A Revolução, ela estoura em São Paulo e no interior do estado, ela vai perdurar por mais de 3 meses. As tropas paulistas vão ser derrotadas, né? E vai ter uma grande perda de vidas de jovens paulistas, né? Mais uma vez, a Revolução de 32, ela se ambienta na cidade de Tararé, divisa com o estado do Paraná, né? E isso ficou muito no imaginário da população aqui da minha cidade. Por isso que eu estou citando. Mas enfim, a Revolução de 32, independente dos paulistanos terem perdido o conflito, né, Getúlio continuou presidente e massacrou as tropas paulistas, eles conseguiram, né, pressionar o governo para que essa Constituição, de fato, acontecesse e saísse do papel. Certo? Então, de certa forma, os paulistas saíram vitoriosos nesse quesito. Agora, atenção aos nossos estudantes vestibulandos, né, pessoal aí que está estudando, se dedicando para o Enem. A Constituição de 1934, que foi promulgada no dia 16 de julho de 1934, ela vai trazer grandes transformações para a história do Brasil. E alguns pontos dela são importantes que vocês lembrem. Um deles é o voto feminino, né, que vai ser pela primeira vez permitido a todas as mulheres do Brasil. A segunda questão que fez com que o nome de Getúlio Vargas fosse lembrado até hoje, é a CLT, Comissão de Leis do Trabalhador. Então, nós já vamos fazer uma discussão do porquê que Getúlio Vargas era chamado de pai dos pobres, pai dos trabalhadores. Vem muito daí, né, um conjunto de leis para o trabalhador que estabelecia como por exemplo, o direito a férias, folga semanal, salário mínimo. Antes disso, o Brasil não tinha nenhuma legislação voltada ao trabalhador, lembrando que o país havia sido governado até então por uma elite agrária, muito habituada ainda às condições escravocratas que o Brasil havia vivido há muito pouco tempo, né? E não tinha esse olhar para o trabalhador urbano, muito menos para a indústria. Outros pontos interessantes e importantes para que a gente destaque sobre a Constituição de 1934 estão lá: a criação da Justiça do Trabalho, a criação da Justiça Eleitoral, a questão da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, mais conhecido como o DIP. Nós teremos um aprofundamento sobre essa discussão quando a gente for
ter o nosso vídeo sobre Estado Novo, nós vamos falar sobre o que seria esse departamento que produziu cinema, rádio, produziu revista, produziu livro didático, álbuns fotográficos, né, que tinham por função criar essa imagem de pai benevolente do Getúlio Vargas. Além disso, nós temos que falar sobre alguns pontos importantíssimos que surgiram ainda dentro do governo provisório. O primeiro que nós vamos falar é sobre o movimento integralista. O que seria o movimento integralista? Para alguns, seria o nosso fascismo já com nome, né, denominado assim, nesse período ainda de transição do governo Vargas constitucional para o Estado Novo. Quem seriam os integralistas? A Ação Integralista Brasileira, comandada pelo Plínio Salgado. O que seria essa ação? Inspirado no fascismo italiano, era um grupo nacionalista, era quase que uma espécie de um partido. Rejeitava todas as ideias que pudessem ter alguma semelhança ou proximidade com o socialismo. E em contrapartida, a Ação Integralista Brasileira, né, nós tínhamos a ANB, Aliança Nacional Libertadora, o Partido Comunista do Brasil, né, que já havia sido criado no ano de 1922, e nesse imbróglio todo nós temos um nome em ascensão nesse momento, que era do Luiz Carlos Prestes. Se você já assistiu o filme Olga, você deve saber de quem eu estou falando. Se não assistiu, fica a dica. Além disso, esse grupo, né, a ANB, a Ação Nacional Libertadora, eles tinham uma pauta totalmente diferente dos integralistas, que estava voltada ao socialismo, à reforma agrária, né, e buscavam um governo popular. Então, eram as duas forças antagônicas, né, da sociedade que estavam ali florescendo nesse período histórico. Os integralistas, eles tinham um símbolo que eles usavam no braço, né? Parece um E, ao contrário, usavam sempre muito verde, cores da bandeira nacional, usavam apenas tecidos nacionais, né? Por serem ultranacionalistas. Já o pessoal da ANB já tinha uma ligação com os ideais da Revolução Russa, né, que nesse momento histórico era considerada um ícone, né, a ser seguida por todos os socialistas do mundo. Aqui no Brasil, voltando a falar do Luiz Carlos Prestes, nós tivemos a chamada Intentona Comunista, no ano de 1935. Eu não gosto da denominação de intentona, porque essa denominação foi feita pelo Exército Brasileiro, e ela dá a ideia de que foi uma tentativa, né? É uma ideia pejorativa. Então vamos chamar aqui de tentativa de revolução comunista no Brasil. Então, por mais que hoje existam N piadas, né, que o Brasil nunca foi socialista de fato, o Brasil nunca foi comunista, nunca chegamos nem perto disso, né, nós tivemos essa pequena tentativa, esse sonho do Luiz Carlos Prestes, né, coitado, né, quando você assiste o filme da Olga, você tem o filme se chama Olga, né, você tem uma noção do quanto ele não tinha noção da realidade e do quanto ele não era apoiado para tentar derrubar Getúlio Vargas e instaurar um governo popular com características socialistas no Brasil. Enfim, a tal Intentona Comunista de 1935, comandada pelo Prestes, com apoio de Moscou e de outros políticos socialistas do Brasil, não deu certo, né? O plano foi entregue, né? Alguém entregou, sob tortura ou não, os planos do Luiz para o governo de Getúlio Vargas. Então Luiz Carlos Prestes é preso, a sua esposa é deportada, né, Olga Benário, que era, sim, judia, socialista, alemã, né, então tem toda uma questão que também valeria só um vídeo para explicar sobre eles. Então eu peço que vocês pesquisem sobre esse assunto, que é muito interessante, uma parte muito bacana da história do Brasil, nem que seja por curiosidade. Mas enfim, a Intentona Comunista acontece em 1935 e é graças a esse episódio que inicia no Brasil esse medo, né, do comunismo, o fantasma do comunismo. Você vai ter dentro do governo do Getúlio o uso dessa tentativa mínima, né, de tentar mexer na estrutura do governo, usando a bandeira socialista para fazer um boom de ideias na cabeça das pessoas, como se nós estivéssemos na iminência de sermos atacados por socialistas do mundo e termos as nossas casas invadidas por camaradas, né? Então nós vamos ter, depois da Intentona Comunista, no ano de 1936, já se organizando ali para a futura eleição, nós vamos ter, em 1937, o chamado Plano Cohen, né? O que seria o Plano Cohen?
como eu explico para os meus alunos lá na escola, uma das grandes fake news da história do século XX do Brasil, né? O Plano Cohen é o uso de um texto fictício sobre uma invasão comunista no Brasil, né, que estaria a ponto de tomar o poder de Getúlio Vargas, e que foi divulgado em jornais, na rádio, né, para amedrontar a população já no processo ali de eleição. E aí, qual vai ser a jogada do Getúlio? Eu declaro a toda a imprensa que o Brasil está numa iminência de um ataque comunista em pleno processo eleitoral, e o que eu vou fazer? Eu derrubo as eleições para proteger o Brasil de uma tentativa de golpe comunista, né? Então, eu vou permanecer no poder, né, para conduzir o Brasil no caminho certo, né, que é longe do comunismo. Então, o Plano Cohen é uma grande mentira que anos depois, obviamente, vai ser descoberta, vai ser divulgada, mas que nesse primeiro momento, no ano de 37, vai servir como uma desculpa, como uma artimanha que vai fazer com que Getúlio Vargas finalmente faça o que ele queria desde o início, dar um segundo golpe que vai ser chamado de Estado Novo, ou seja, ele fecha o Congresso, ele acaba com todas as estruturas de um governo democrático para passar a governar o Brasil de maneira ditatorial. Pessoal, falei pra caramba. Eu vou deixar para vocês, então, o link das nossas dissertações, a minha e da Caroline. Vou deixar para vocês o link do nosso site com os slides para vocês fazerem uma revisão com bastante calma, né? Peço desculpa se ficou um pouco enrolado, mas é que eu gosto muito de Getúlio Vargas, estudar ele, né? Claro, estudar esse período. Não dele enquanto pessoa. Mas, como são muitas coisas, Getúlio Vargas governou aí seus 20 anos a história do Brasil, mas olha, dá pano pra manga, hein? Muita coisa foi transformada nesse período de governo desse cara. Então a gente tenta enxugar o máximo possível e tenta dar enfoque principalmente naquilo que pode vir a ser cobrado de vocês no Enem, no vestibular ou mesmo na escola. Bem, até semana que vem, então, quando eu mandar para vocês um vídeo pra gente discutir a fundo o Estado Novo, que vai ser de 1937 até 1945. Até mais. Ah, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Comentem, critiquem, à vontade. Até mais.